Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira com as Cartas dos Mahatmas. Hoje temos aqui já de cara uma tela compartilhada, que já está mostrando o nosso tema, mas vou chamar o Marcelo Luz para fazer a apresentação aqui da nossa palestrante de hoje. Marcelo. Obrigado, Graça. Boa noite, queridos amigos e irmãos que participam do nosso encontro pelo Zoom, pelo YouTube. Boa noite, teosofistas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal para estudo das Cartas dos Mahatmas para a PCINET. Obrigado por sua participação, pelas eventuais perguntas que podem ser feitas pelo chat do Zoom e do YouTube. Bem, hoje é um dia especial, nós vamos ter a participação da Cristiane Zinwelski. Ela é mestre e doutora em filosofia pela Universidade de Brasília, graduada em Direito e Psicologia, é membro da Sociedade Teosófica desde 1990, já tem mais de 30 anos, né, Cris? Ela traduziu a obra do Subahal, Escritos Esotéricos, e hoje ela vai falar sobre as reflexões sobre o futuro da humanidade na Carta do Mahashohan. Então, é um prazer ter a Cris aqui com a gente. Cristiane, obrigado, a palavra é sua. Obrigado, prazer é todo meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com os colegas tão estudiosos, né, e os nossos membros e futuros membros da Sociedade Teosófica. Sejam todos bem-vindos. Então, o Marcelo me fez esse convite, fiquei muito contente, ele até tinha me sugerido que eu fizesse um resumo das minhas duas palestras que eu gravei para a TV Suprem sobre a Carta do Mahashohan. E eu acredito que a maioria já assistiu, mas eu vou pedir autorização à TV Suprem para postar no canal da Sociedade Teosófica também. Então, inicialmente, a ideia era fazer um resumo, mas eu pensei bem, porque essas duas palestras, elas são uma análise de uns 4 parágrafos da carta, e eu achei que ficaria muito pouco, assim, muito repetitivo, e resolvi apresentar, seria uma ideia de um resumo da carta e não um resumo da minha palestra, né? Então, focando na ideia da percepção do Mahashohan em relação ao futuro da humanidade, então eu trouxe essa questão um pouco mais geral e mais ampliada em relação aos 4 parágrafos que eu comentei. Então, vou aproveitar para esclarecer um assunto, não digo assim, esclarecer totalmente, mas esclarecer pelo menos inicialmente, um assunto que vai aparecer nessa carta e que eu percebi que também, eu acredito que os alunos do curso de Introdução à Teosofia, alguns pelo menos estão aqui, né? E no grupo do WhatsApp, surgiu uma questão que eu até cortei, porque parecia que ia virar uma discussão no mau sentido, porque o WhatsApp não dá muito recurso para a gente se comunicar, sobre o budismo e o cristianismo na Sociedade Teosófica, principalmente nos fundadores, né, em especial a Blavatsky era budista ou não, ou se ela preferia o budismo em relação ao cristianismo, as críticas em relação ao cristianismo, né? E aí, para não parecer o contrário do que é a Sociedade Teosófica, se propõe a expandir a fraternidade, né? É um núcleo de fraternidade universal, né? Independente de religiões. Então, para não parecer que existe uma preferência por religião A ou B, né? Eu necessariamente vou ter que também tocar nesse ponto e trazer esclarecimentos sobre isso, porque isso está bastante explícito, né? Essa ideia do budismo, comparando com o cristianismo, em alguns parágrafos da carta do Mahashohan. Então, eu vou focar nesses 2 pontos, eu trouxe mais ou menos aqui nos meus slides, mais ou menos uns 2/3 da carta, que é grande, não dá para ficar comentando tudo, e até porque uma parte da discussão é entre ele e o Sinnett, e também comentando as ideias de alguns participantes do início da Sociedade Teosófica. Então, tem uma discussão que é pessoal entre eles sobre a proposta de trabalho, mas aquilo que não é
pessoal, então, que se refere à proposta que o Mahachohan apresenta para o trabalho teosófico em função da visão que ele tem do futuro da humanidade. Essa parte toda eu trago aqui. Então, esse primeiro slide aqui, eu simplesmente apresentei, que eu trouxe até a capa do livro, onde a gente tem na publicação em papel, né, da editora teosófica, das cartas dos mestres de sabedoria, e nesse livro a primeira carta que está aqui é a carta do Mahachohan, famosa carta do Mahachohan, carta 1 do Mahachohan Sinit, que na verdade não é uma carta escrita pelo próprio Mahachohan, mas é um relato do mestre Kuthumi, do pensamento do Mahachohan. É como se o Mahachohan tivesse ditado uma carta à sua secretária, nesse caso foi o mestre Kuthumi. Não é exatamente um ditado, mas assim, uma compilação da ideia das ideias do pensamento do Mahachohan. E essa carta, então, a gente tem uma data que não é exata, mas uma data aproximada que de 1881, ou logo depois, final do século XIX, né, na época do surgimento da Sociedade Teosófica. Então, eu vou passar aqui para o início da carta, né? As partes que eu tirei foram mais da metade para o fim. Então, aqui o Mahachohan diz, né, na escrita do mestre Kuthumi, o seguinte, e aí eu vou ler esses trechos que vocês podem acompanhar aqui e vou fazer os comentários e as explicações desses trechos. A doutrina que promulgamos, que é a teosofia, né, que ele vai dizer que ela é essencialmente idêntica àquilo que ele chama de budismo esotérico, e aí ele vai explicar por quê. A doutrina que promulgamos, por ser a única verdadeira, deve, apoiada em provas como as que estamos por oferecer, e aí se trata, assim, um comentário, segundo as pessoas pesquisadores, falam a respeito das descobertas científicas que estavam prestes a ocorrer naquela época. Apoiada em provas como as que estamos por oferecer, porque eles influenciam os pensamentos dos cientistas e acabam dando um empurrãozinho nas descobertas, deve triunfar então, a verdade deve triunfar apoiada em provas fornecidas pela ciência. Contudo, é absolutamente necessário incuti-la gradualmente, colocando em prática suas teorias, a questão assim sobre as consequências do comportamento humano, né, como o Marcelo estava apresentando esses dias, né, a repercussão dos pensamentos na luz astral, né. Então, são teorias, mas isso deve se transformar em utilidade prática, né, na melhoria dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. É necessário incuti-la gradualmente, colocando em prática suas teorias, fatos inquestionáveis para aqueles que sabem, ou seja, para aqueles que sabem, que têm conhecimento, essas teorias são fatos inquestionáveis, com inferências diretas deduzidas e corroboradas pelas evidências fornecidas pelas modernas ciências exatas, né? Ou seja, aquelas ciências exatas a gente chama ciências naturais, física, principalmente química, né? Então, tem que ser essas verdades, elas devem ser incutidas gradualmente, e elas são fatos para quem sabe, mas para quem não sabe, então elas devem ser corroboradas, ou seja, elas devem se apoiar, ser consistentes ou coerentes com as descobertas científicas. Então, daí que tem a ver com o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, estudo comparativo de religião, filosofia e ciência, porque as verdades, elas se harmonizam com as descobertas científicas verdadeiras, né? Porque a verdade é uma só. Então, se descobre alguma coisa num cantinho ali, vai se somar aquilo, então, que se sabe por outras vias, que é de ciência oculta. Então, para quem não as conhece ainda como verdades, elas devem ser apresentadas de modo que se harmonizem com as ciências que ele chama ali de exatas. Esta é a razão pela qual o coronel Olcott, que trabalha apenas para reviver o budismo,
pode ser visto como alguém que se esforça na verdadeira senda da teosofia. Olha só, ele está trabalhando para reviver o budismo, e então, por isso, ele pode ser interpretado como alguém que se esforça para promover a teosofia. Aí já acendem as luzes vermelhas, socorro, mas será que eles estão preferindo o budismo em relação às outras religiões, né? Peraí, calma, vamos ver. Muito mais do que qualquer outra pessoa que escolha como meta a gratificação de suas próprias e ardentes aspirações ao conhecimento oculto. Isso vai se repetir em outras frases que a gente vai ver. Tá? Então, que ele diz assim, ó, que vale mais, que está mais dentro da senda da teosofia, aquele que se esforça, né, para trazer essas doutrinas verdadeiras à tona e que não fique, então, só interessado apenas em satisfazer as suas aspirações e curiosidades em relação ao conhecimento oculto. E essa vai ser a parte da discussão que eu não vou trazer muito aqui para não gastar o tempo, mas ele está respondendo a um anseio da época de algumas pessoas que estavam levando a fundação da Sociedade Teosófica para como se fosse uma espécie de clube de ocultismo para saciar as curiosidades que eles tinham sobre o ocultismo. Aí o Mahachohan dá um alto lá, né, e vai dizer assim, que a proposta é difundir essas verdades para o benefício da humanidade inteira e não privilegiar um clube, né, de curiosos, né, tem uma curiosidade intelectual, mas é para o benefício da fraternidade da humanidade como um todo. Despojado de suas superstições, o budismo é a verdade eterna. Olha só, então preste atenção nessa frase. Despojado de suas superstições. Ele está dizendo que o budismo é perfeito, tá? Ele tá, em algum momento, ele vai dizer que dentre as religiões exotéricas, ou seja, as populares, ele ainda é o caminho mais seguro em relação aos outros, mas ele não está dizendo que o budismo é perfeito, né? Que ele não tem uma parte ali que precisa ser limpada, né? Então, despojado de suas superstições, o budismo é verdade eterna, e aquele que se esforça por encontrar esta última, ou seja, a verdade, está buscando a teosofia, sabedoria divina, que é um sinônimo da verdade. Próximo parágrafo. Para que nossas doutrinas ajam de forma prática sobre assim chamado código moral, porque ele tem um interesse pragmático, não é uma divulgação de ideias para formar eruditos intelectuais. Ela tem que ter uma ação prática sobre o código moral, sobre as referências morais, as ideias de retidão, pureza, autoesquecimento, caridade, etc. Então, essas doutrinas servem para promover essa atitude, essas referências morais. Temos de popularizar o conhecimento da teosofia, ou como algumas traduções, um conhecimento de teosofia, ou pelo menos uma parte da teosofia, precisa ser popularizado, porque precisa influenciar a humanidade como um todo. O que caracteriza o verdadeiro teosofista não é o objetivo individual e determinado de obter para si mesmo o nirvana, tá? Ele não está dizendo que não é para buscar o nirvana. Ele vai dizer lá em outros parágrafos que todo mundo deve trabalhar para eliminar o seu ego, seu falso eu, né? E descobrir o seu verdadeiro eu, né? Atingir a iluminação. Mas, então, ele diz assim que o objetivo aqui do teósofo não é ficar nisso para ele mesmo, né? E sim que seria um sublime e glorioso egoísmo, ou seja, eu vou buscar a iluminação para mim, o nirvana para mim e o resto aqui que se exploda, o último que sai daqui apaga a luz, né? Não é isso, né? Que isso seria um glorioso egoísmo, mas a dedicação, a busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto,
beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. Então, aqui a missão do teósofo é não ficar só na busca da libertação individual, porque isso aí até é uma falácia, que quando se chega ao verdadeiro descobrimento do eu, se descobre que ele não é individual, que ele é total, que existe uma unidade em toda a vida, né? Então, já se começar a partir de uma ilusão dá errado. Então, saber que essa proposta de iluminação, de busca do nirvana, que é a felicidade suprema, é para todos os seres. Então, o teosofista é aquele que está buscando isso não só para si, mas está se sacrificando para fazer o melhor, para oferecer esse conhecimento, esse acesso para o máximo possível dos seus semelhantes. Passando aqui para o terceiro slide. Então, esse terceiro slide, esse parágrafo aqui, que ele fala do que ele observa como uma divisão que já estava se configurando no século XIX da humanidade em dois grupos grandes de opinião, foi o que eu desenvolvi bastante minuciosamente na palestra As Profecias do Mahachoha, parte 1. Aí entrei nos detalhes. Então, aqui eu vou trazer o assunto de uma forma um pouco mais geral. Tá? Mas ele já anteviu no século XIX aquilo que a gente vê com muito mais nitidez hoje na organização das opiniões da humanidade. A gente vê como aquilo que ele via no século XIX hoje se organiza e se aproxima muito do que a gente chama hoje de polarização. Então, vamos ver aqui o que ele diz. Os setores intelectualizados da humanidade parecem estar se dividindo rapidamente em dois grupos. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária ou estados de não consciência devido ao abandono deliberado de seu intelecto e aprisionamento nas estreitas trilhas do fanatismo religioso e da superstição. Então, isso na minha palestra eu chamei um grupo de fanatismo religioso e outro de materialismo. Tá? Então, esse fanatismo religioso e superstição, processo que inevitavelmente conduz, ou no original em inglês, tá? Não fala em conduzir, a total deformação do princípio intelectual. Tá? Então, isso leva à deformação do quinto princípio. Vocês estão estudando aí já tem alguns meses e anos, né, o trabalho, toda a relação da natureza aí em desenvolver o quinto princípio, que é o que caracteriza o ser humano e o distingue do animal, que é ter um quinto princípio desperto, e o quanto que a gente ainda precisa trabalhar esse quinto princípio até chegar à sua maturação, para depois, então, despertar o sexto e, por consequência, o sétimo. Então, você vê que isso aqui é bastante grave, né? Porque você vê que existe um movimento na contramão da evolução. Se estamos aqui desenvolvendo quinto princípio ou mente, tem ali um ramo de pensamento que leva à deformação desse quinto princípio. Portanto, não é bom. Tá? E aí, então, depois desse ponto e vírgula, ele vai falar do outro grupo. O outro entrega-se desenfreadamente aos seus impulsos animais. E aqui eu chamei de materialismo. Com a intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples em caso de fracasso. Aqui eu acrescentei fracasso do quê? Da deformação, que está se comparando com o outro. E há milênios de degradação após a dissolução física. Então, vocês veem que um ainda é pior que o outro, porque um leva à deformação, porque a pessoa ainda tem, né, o fanático religioso, ele ainda tem um ideário a seguir, que é todo deturpado, como eu coloquei lá, expliquei na minha palestra. Você vê, por exemplo, a santa, entre aspas, Inquisição, né? Um exemplo típico de fanatismo, se aplicava até aquelas provas das ordalhas,
né, jogava a pessoa, o suspeito ali dentro da água, amarrado numa pedra. Então, se ele conseguisse escapar com vida, é porque Deus salvou, né? Então, se ele morreu afogado ali na pedra que eles mesmos colocaram, é porque ele era do diabo e tinha que ser condenado, né? Então, é um fanatismo total, que não existe nenhum tipo de raciocínio ali, né? Mas aquilo segue um tipo de ideia, né? E a pessoa ainda, se, por exemplo, sobrevivesse ali, já seria do diabo. Ah, então, na hora, então não era mais nem Deus, o diabo que salvou. Então, assim, é um pensamento todo deformado, mas ele ainda tem uma ideia a seguir. Isso é claro que eu coloquei um exemplo extremo, né? Mas todo o fanático religioso, ele segue, ele está ali pronto a matar os outros, a morrer, né? Mas ainda assim não é por ele, é porque é uma coisa que ele segue, que tá tudo torto na cabeça dele. Mas ele está seguindo uma coisa, então existe um princípio intelectual ali que está todo errado. Mas o outro, então, totalmente materialista, ele já não está mais nem aí para princípio intelectual nenhum. Ele já abandonou tudo, é que você vê que ele coloca ali que um como pior que o outro. Ele diz assim, milênios de degradação após a morte física, que ele vai ficar ali naqueles tempos só no cama louca ali, até desconstruir, desfazer todos aqueles santos caras que ele fez, construiu durante a vida terrena, em que ele ficou alimentando ali os seus impulsos animais, né? E a gente vê hoje em dia o quê? A gente vê uma tendência na humanidade atual, vamos ver como isso funciona no ano 2021, 2023. A gente vê que existe uma tendência a valorizar excessivamente a sexualidade. Parece que então descobriram que era uma maravilha, quase como se fosse o nirvana, então o sexo era pecado, né? E aí, então, de repente, se libertaram daquelas amarras do preconceito, então agora, de repente, tudo é sexo, né? É o que vale, assim, o que tem valor, que se investe um ramo de pensamento. E outro ramo de pensamento, então, ainda procura reagir contra isso e resgatar, então, aquilo que sempre existiu de mais conservador, né? E aqui, desculpem a falta, assim, de descrição, mas todo mundo pode ver que existe uma tendência dos fanáticos se aproximarem ao pensamento de direita, que é conservador, e dos materialistas se aproximarem ao pensamento de esquerda. Não estou identificando, estou dizendo que todos os de esquerda são materialistas e todos os de direita são fanáticos. Não estou falando isso. Mas existe uma tendência de alguma parte se acomodar ali, nessas caixinhas, e, lamentavelmente, para nós, né, as pessoas muito se colocam nessas caixinhas como uma oposição uma a outra, né? E aí ficam esses conflitos, né? Apaixonados, que nós conhecemos muito bem, né? Que os problemas da polarização. Mas eu não estou querendo entrar nesse assunto em si mesmo, mas mostrar como já no século XIX essas ideias já estavam nítidas, né? E aí o desenrolar e o agravamento disso tudo foi só uma questão de tempo. E aí isso mostra claramente o princípio hermético que a teosofia divulga do mentalismo. O universo é mental, tudo vem da mente. Além das formas que foram criadas, né, no próprio universo manifestado, elas foram criadas primeiro mentalmente, né, foram ideias, né, que se manifestaram em formas. Então, na própria ação humana, as ideias vão se desenrolando, vão se densificando, se cristalizando e se transformam em pensamentos, tendências arraigadas de pensamentos. Daqui a pouco isso cria uma força e depois ninguém consegue mais segurar, né, essa força. Então, isso aí se chama serve, né, de ressalva de uma maneira geral sobre a influência do que nós humanos pensamos e também coloca assim claramente, né, os problemas desses dois ramos de pensamento e mostra que como o Mahatma entende, né,
que eles são perniciosos porque eles levam à deformação ou mesmo aniquilação do quinto princípio. Ou seja, são ideias perigosas que são capazes de sabotar mesmo o plano evolutivo, né, para as rondas, né, da humanidade. Então, ele está criticando essas duas divisões, né, esses dois extremos, né, e ele diz que, logo a seguir, que a verdade não está em nenhum desses dois. E ainda critica, né, essas classes, vou continuar lendo aqui, que ele chama de essas classes intelectuais, entre aspas, naturalmente é uma ironia, né, porque não são intelectuais verdadeiramente, mas elas parecem intelectuais, elas desempenham uma função de formadores de opinião, são vistas como intelectuais, agindo sobre as massas ignorantes que elas atraem, ou seja, a população, e que as veem como nobres e dignos exemplos a seguir, rebaixam e degradam moralmente aqueles que deveriam proteger e orientar. Entre a superstição degradante, que ele chama que é o fanatismo religioso, e o ainda mais degradante, como eu falei, por que é mais degradante? Porque a superstição ela ainda tem um resquício ali de religião, tem alguma coisa que sobrou. E o ainda pior, né, mais degradante e brutal, materialismo, que é aquele pensamento que diz assim, bom, só existe a matéria, vamos aproveitar de todos os prazeres terrenos, porque a vida é isso, morreu, acabou. Isso ainda é pior. A pomba branca da verdade, que é o que ele está querendo propor, a divulgação da verdade, dificilmente encontra um lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos. Tá? Então, esse foi o alerta dos rumos que ele estava vendo, e aí, em função disso, de mais algumas coisas que ele vai comentar, ele propõe, então, o trabalho dessa divulgação dessas ideias, que são teosóficas, né, como uma alternativa, né, para esses dois ramos que ele vê que são uma péssima escolha. Aí ele diz, já é tempo de a teosofia entrar em cena. No original inglês é na arena, ou seja, uma ideia de batalhar mesmo, né? Os filhos dos teosofistas serão mais provavelmente teosofistas em seu tempo do que qualquer outra coisa. Nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta jamais conquistou durante seu tempo de vida um completo triunfo, nem mesmo o Buda. Tá? Ele está dizendo assim que até hoje nem as religiões, nem os avatares, nem os grandes mestres conseguiram resolver totalmente esse problema, né? A sociedade teosófica foi escolhida como a pedra fundamental, o alicerce da religião futura da humanidade. Eu até estou vendo aqui, eu vi isso aí como religiões futuras, agora fiquei na dúvida, Marcelo, é religião futura ou religiões futuras? Deixa eu pegar aqui no meu... Eu não me lembro de cabeça. Eu tenho aqui isso aqui foi um erro de digitação minha, tá? O meu erro de digitação. Talvez não. Parece que tem essas duas traduções, se não me engano. Eu já li alguma coisa sobre isso. Mas não sei se eu copiei uma divergência qualquer. Google, mas eu tenho aqui na edição em português, que eu acredito que seja melhor, as religiões futuras da humanidade, tá? Para alcançar o objetivo proposto, foi determinado que houvesse uma convivência maior, mais sábia e especialmente mais benevolente do superior com o inferior, do alfa e do ômega da sociedade. Tá? Então, ele vai falar contra, principalmente, o racismo, né? Mas a gente sabe que a sociedade teosófica, ela se propõe a ser um núcleo de fraternidade sem discriminação, de raça, sexo, cor, idade, religião, né? Então, assim, tem que quebrar essas distinções de castas e aproximar as pessoas, né?
Então, ele aqui enfatiza, exemplifica na questão do racismo. A raça branca deve ser a primeira a estender a mão da fraternidade aos povos de cor escura e a chamar de irmão o pobre negro desprezado. Essa perspectiva pode não agradar a todos, mas não é teosofista aquele que se opõe a este princípio. Então, isso tem que ficar bem claro, em primeiro lugar, porque a sociedade teosófica, ela repudia o racismo, né, naturalmente, porque repudia as formas de discriminação, toda a separatividade, todo o senso de separatividade é combatido, né? E isso é importante destacar quando a gente divulga a teosofia, porque existe ali uma tendência por parte de alguns setores da sociedade, vamos dizer, pessoas, então, de pegar a doutrina secreta, ler o sumário e ver assim, raças. E aí depois sai falando que a Blavatsky era racista. Já li textos acadêmicos, monografias, agora não lembro nem se era uma dissertação de mestrado e um texto acadêmico, um trabalho, e tem também professores, né, que fazem críticas a Blavatsky, que chamam de racista, porque eles veem ali a teoria que tem no sumário, a história das raças, mas aqui na sociedade teosófica a gente estuda e vê que não tem nada a ver com essas raças que a gente entende hoje, mas sim com o processo das civilizações que vão surgindo, que a gente fala de raças uma outra coisa. Então, isso é importante a gente divulgar para corrigir essas distorções que estão sendo divulgadas por aí. E em vista do sempre crescente triunfo e, ao mesmo tempo, mau uso do livre pensamento e da liberdade, que eu sublinhei, o mau uso da liberdade pelo ser humano, o mau uso do livre-arbítrio, né? E aí ele coloca, entre parênteses, o reino universal de Satã, como chamaria Eliphas Levi. A gente poderia falar de uma forma jocosa aí, que o livre-arbítrio é o reino do capeta, né? Porque a pessoa tem sempre uma opção ali de escolher entre fazer o bem e fazer o mal, né? E ali, então, assim, o que existe essa brecha. A brecha para o mal, na verdade, é o livre-arbítrio. Como poderia o instinto combativo natural do homem ser impedido de infligir crueldades e atrocidades, tirania, injustiça, etc., até hoje inimagináveis, e continua do mesmo jeito? A gente está vendo a guerra online agora, né, em tempo real, bombardeio, parece aqueles filmes do Apocalipse. Quem diria que a gente ia assistir cenas assim reais, né? Senão através da tranquilizadora influência de uma fraternidade e da aplicação prática das doutrinas esotéricas de Buda. Então, assim, para tentar tranquilizar esse instinto combativo, cruel, o instinto tirano e as injustiças que vêm desse mau uso do livre-arbítrio. Então, não existe nada melhor ali, como ele está sugerindo, que uma influência tranquilizadora de uma fraternidade, que é o que? A criação da sociedade teosófica como um núcleo de fraternidade, que se comporte como tal, né, e que seja também um órgão divulgador dessa proposta de fraternidade e da aplicação prática das doutrinas esotéricas do Buda, que ele coloca ali, que como ele falou no parágrafo anterior, que eu li no outro slide, tirando a parte da superstição do budismo, né? mas seguindo, então, a essência do budismo, que é, então, a doutrina esotérica, esotérico com S, né? A essência do Buda. Então, essa é a proposta que ele tem, né, para, então, contrabalançar o mau uso do livre-arbítrio. Pois, agora seguindo, como todos sabem, a libertação total da autoridade
do poder único ou lei, que tudo impregna, chamada de Deus pelos padres, e ali no original inglês estava os teístas, não sei porque botaram padres ali, mas ali, eu acho que teístas fica mais claro que se refere àqueles pensadores que creem, não só os teólogos, mas todos aqueles que acreditam em um Deus pessoal, são os teístas, né? Claro que inclui também os padres, mas não são só os padres. Buda, sabedoria divina, iluminação ou teosofia pelos filósofos de todas as épocas. Significa também a emancipação no mesmo sentido da lei humana. Essa frase é um pouco difícil de entender, né? Mas, assim, pela minha interpretação, ele tá se referindo à questão da autoridade das religiões, né? Então, ele cita que não só os teístas, não, mas também do próprio budismo, seja que você chame sabedoria divina, iluminação, teosofia, né? Se você quer se livrar da autoridade, e isso também significa se livrar da autoridade da lei humana. E é nesse ponto que ele vai cair na próxima frase, porque a questão aqui é a autoridade. Então, ele diz: as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, ou seja, não tem essa de que, porque budismo é melhor que cristianismo, não está dizendo isso. Ele está dizendo que no sentido esotérico, na essência, todas elas são iguais, dizem a mesma coisa. Uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas, agora vem a autoridade, tá? Qual é essa libertação que ele está falando na frase anterior? Está falando de libertar do peso morto representado pelas interpretações dogmáticas, os dogmas, os nomes pessoais ao Deus isso, o Deus aquilo, as concepções antropomórficas a um Deus pessoal que tem raiva, que tem paixões humanas, né? E os sacerdotes assalariados. Você vai dizer assim, coitados dos sacerdotes assalariados, que preconceito, isso. Não é isso, não está falando das pessoas em si, mas da situação de ser assalariado, porque ele está falando, olha só, da liberdade, libertação da autoridade. Então, como é que você vai ter liberdade de pensamento, vai se livrar dos dogmas, das reinterpretações dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas, se você recebe um salário de uma instituição que tem esses dogmas ali que tem que obedecer e pronto. Então, ele diz assim, que para você sair desse peso aí, dessas autoridades, você vai ter que sair do peso dessa autoridade, dos dogmas aí mesmo, né? E se tiver dinheiro aí vai ser mais difícil. E para você conseguir chegar no significado esotérico de todas as religiões e comprovar que elas são idênticas, né? Então não tem, porque o budismo é melhor que o cristianismo, que a Blavatsky era budista, gostava mais, porque o Mahachohan não. Ele está dizendo que o budismo é a mesma coisa que o cristianismo, mas para você chegar a perceber isso, você vai ter que ir além dos dogmas, você vai ter que sair daquela como se diz, se coloca aquilo nos cavalos, né? Para poder abrir a mente, né? Abrir a mente e ir além daquilo ali, questionar os dogmas, questionar aquelas crenças cegas, né? Tirar aquela viseira. E aí, quem depende de salário da igreja não vai conseguir fazer, né? Então, ele diz o seguinte: os íris Krishna, Buda e Cristo, aqui ele já está igualando as religiões, serão apresentadas como nomes diferentes de uma mesma estrada real para a bem-aventurança final, o Nirvana. E aqui você pode chamar o Nirvana com outros nomes nas outras religiões, tá? Mas, assim, significa o quê? A felicidade suprema, a bem-aventurança, que vem do autodescobrimento, do descobrimento da vida una,
né, que é possível a todas as pessoas, que está, né, essa vida está dentro de nós, é o que nos move. Então você pode chamar de nirvana, pode chamar kaivalya, moksha, o que for, volta à casa do Pai, dependendo da religião, mas é a mesma coisa. Agora, isso que ele coloca aqui, como ele vai dizer no último parágrafo da carta, é uma aspiração. Isso aqui ele não está profetizando. O que ele viu do futuro são as tendências dos dois ramos, né, de pensamento que a gente vê hoje. Mas para essa parte aqui acontecer, que ele coloca como aspiração, a gente vai ter que trabalhar, né? Porque ele diz se as nossas doutrinas se puderem ser reconhecidas como verdadeiras, aí sim essas aspirações elas vão se concretizar. Pulando para o próximo parágrafo. O cristianismo místico, isto é, aquele cristianismo que ensina a autoliberação através do nosso próprio sétimo princípio, todo mundo aqui já sabe, né, que nós temos o sétimo princípio, que é a uno em todos os seres, o Paramatma algoides libertado, chamado por alguns de Cristo, por outros de Buda, já está igualando aqui, Buda e Cristo, tá? É a mesma religião, esotericamente. Equivalente à regeneração ou renascimento em espírito será visto como exatamente a mesma verdade do nirvana do budismo. Então, tudo isso é a mesma coisa. Todos nós temos de nos livrar de nosso próprio ego, o ser ilusório e aparente, a fim de reconhecer nosso verdadeiro ser em uma vida divina e transcendental. Então, aquilo que eu falei no primeiro slide, ele diz que todos nós devemos buscar a iluminação, porém não é um teosofista aquele que busca só para si, esquece os outros, é buscar para si e para os outros. Mas, e aqui ele repete essa ideia, mas se não formos egoístas, devemos esforçar-nos e fazer com que outras pessoas vejam essa verdade e reconheçam a realidade desse ser transcendental, que botei em negrito, o Buda, Cristo, está de novo igualando, ou Deus, pode chamar de Deus, se quiser, de cada pregador, ou seja, este sétimo princípio que está dentro de nós, né, que tem esses diferentes nomes. Esta é a razão porque mesmo o budismo exotérico é o caminho mais seguro para conduzir os homens em direção à única verdade esotérica. Atenção! Então agora vem aquela explicação, né, que eu falei que ele ia trazer para a gente ver assim, mas ele está puxando a brasa então para o budismo exotérico. Ele já falou que esotericamente ou em essência todas as religiões são a mesma religião, no seu aspecto esotérico com S, mas no seu aspecto exotérico externo, ele está dizendo que o budismo é ainda melhor que as outras, é o caminho mais seguro. Agora vamos ver por quê, tá? Então, eu pulei um pedaço que vai ter ainda 3 slides, tá? Porque para chegar logo na resposta. Ele diz o seguinte: como iremos lidar com o restante da humanidade em meio à maldição conhecida como luta pela vida? Essa é a chave da questão, tá? Então, por que ele prefere o budismo? Entre as religiões exotéricas, ele prefere o budismo, por causa dessa luta pela vida, entre aspas, tá? E aí ele vai explicar, e aí tem a ver com a questão da história, não da religião em si, da religião, por exemplo, de Jesus ou de Buda, porque essas religiões, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Buda são os mesmos. Aí são as religiões esotéricas. Mas o que é a religião exotérica? Aquilo que foi construído pelas igrejas. E aí, quando a gente vai para a crítica ao cristianismo, a gente vai falar da história da civilização ocidental, né? Porque a igreja
não é o Jesus Cristo ali ensinando para os apóstolos, né? Quem já está aqui há mais tempo sabe bem disso. A igreja é um resultado da história, né, da política, e dos interesses em geral, né? E aí, na religião cristã, ou seja, que tem a ver com a cultura ocidental, a tal da luta pela vida é o que pegou, porque no cristianismo isso se apoia na existência de uma vida só, e aí a gente vai ter que estudar um pouco da história da igreja, de que originalmente aí os cristãos esotéricos vão explicar que o cristianismo esotérico fala de reencarnação e karma, mas então lá pelas tantas os papas resolveram cortar essa história de reencarnação, e aí só passou a valer uma vida só. Então, já que só tem uma vida e tem depois a ameaça do fogo do inferno, dos castigos do purgatório, isso aí incentivou a história da tal da luta pela vida, e aí você pega a história do Ocidente, que é uma história sanguinária, quando já você vê a história da família lá de Jesus, que teve que fugir, porque queriam matar lá o que seria o novo rei, né? Então, tudo começou ali no meio da luta, da sanguinolência, os cristãos foram perseguidos, então, no meio de tudo isso, se desenvolveu a religião de Roma, né? Não vamos chamar exatamente a religião de Jesus, que é esotérica, mas a religião de Roma teve como pano de fundo toda essa luta, mais esses dogmas todos do fogo do inferno, da expiação eterna, do castigo, só tem uma vida, as pessoas ficaram desesperadas para não morrer, só tem uma vida, vão tentar aproveitar o máximo possível, então precisa de dinheiro, precisa defender as nossas posses, os nossos territórios, precisamos de armas, segurança, bombas e guerras para lutar pelas nossas terras, e aí deu nisso que deu. Então, quando ele critica a luta pela vida, é isso, ele não está falando que a gente não deve cuidar da saúde, que a gente deve se jogar no rio e morrer afogado, não tomar vacina, não é negligenciar a encarnação, desvalorizar a encarnação, é a luta pela vida, entre aspas. Então, ele diz, luta pela vida, que é a real e mais prolífica causa da maioria das desgraças e tristezas e de todos os crimes, né? Então, viram, salve-se quem puder, eu quero dinheiro para mim, eu preciso de coisas, aí fica aquele desespero todo, a violência, os crimes e a luta. Ele está criticando isso. Por que esta luta teve que tornar-se um esquema quase universal do universo? E quase ficou um pleonasmo, que universal do universo, mas no mundo inteiro isso pegou. Aí ele responde assim, nós respondemos, porque nenhuma religião, com exceção do budismo, aí está falando do exotérico, ele vai dizer o quê? Que lá no Tibete as pessoas que ficaram lá vivendo ali nas montanhas de forma humilde, pacífica, não passaram por essa sanguinolência toda, porque elas já acreditavam desde sempre que mais valia a pena viver em paz, em harmonia, não criar um mau karma, sabendo que esse mundo aqui é transitório, é um samsara, depois vai reencarnar tudo de novo. Então, esse tipo de pensamento do budismo exotérico favorece essa maneira de viver pacífica. Essa é a resposta dele, por ele preferir, então, entre as religiões exotéricas, o budismo. Tá? Então, com exceção do budismo, ele diz que nenhuma religião ensinou até agora um desapego prático por essa vida mundana, enquanto cada uma delas, aqui você poderia incluir também o hinduísmo, né, que tem essa veia igual ao budismo, ensinou até agora um desapego prático por essa vida mundana, enquanto cada uma delas, sempre com aquela única e solitária exceção, através dos seus infernos e danações, inculcou o maior pavor em relação à morte. Por isso, nós encontramos, de fato, esta luta pela vida imperando mais violentamente nos países cristãos, prevalecendo especialmente na Europa e na América. Ela é mais fraca nas terras pagãs e praticamente desconhecida entre as populações budistas.
ensine-se ao povo, agora vem a essência do que é para ensinar, tá? Ensine-se ao povo a ver que a vida nesta terra, mesmo a mais feliz, é apenas um fardo e uma ilusão, que apenas o nosso próprio karma, a causa que produz um efeito, é nosso próprio juiz, nosso salvador em vidas futuras, e a grande luta pela vida em breve perderá sua intensidade. Então, ele tem a proposta de inculcar essas ideias como um modo de melhorar o comportamento ético da humanidade, diminuir essa violência toda. Então, como vocês veem, no século XIX ele já viu as tendências do pensamento. Hoje a gente vê claramente isso bem concretizado. Então, ele tem pleno domínio, plena compreensão de que as ideias movem o mundo. E esse trabalho de divulgação de ideias que a gente faz aqui, todos são convidados a participar, ele é o transformador das causas que se manifestam em todo o modo de ser do planeta. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está propondo ensinar que essa vida aqui não é a única, né? Que a gente reencarna, que esse tempo aqui, esse mundo aqui não é o ideal, não é o melhor para a gente se apegar, né? E que a gente tem, então, a possibilidade de se libertar dessa cadeia de sofrimentos, né? Das reencarnações, e que nós somos, então, construtores das nossas próprias consequências. Aí por isso que ele critica o Deus pessoal como aquele que é o responsável, que determina aquilo que vai acontecer no mundo. Está dizendo que a humanidade tem que aprender que é a causadora dos seus efeitos, né? Então não vai ser nenhum Deus que vai acabar com as guerras, vai salvar as pessoas dos bombardeios, né? Somos nós mesmos que temos que mudar a consciência da humanidade para parar de produzir armamento, para parar de lutar por terra, para parar com a violência. Depende da gente. Aí ele faz um comentário aqui, que é mais no contexto da carta, uma resposta a um comentário do Hume, que fez uma crítica lá ao trabalho que eles estavam fazendo. Não lembro exatamente qual, se é no Tibete ou algum lugar lá perto, sei lá. Mas era uma crítica em relação ao budismo. Ele diz: não há penitenciárias nas terras budistas. E o crime é praticamente desconhecido entre os budistas no Tibete. Agora, hoje eu não sei, porque com a globalização tudo está globalizado, né? Até o crime está globalizado, mas naquela época ele estava se referindo a um período de paz e de harmonia que vivia aquela população lá no Tibete, né? Porque eles não têm essa luta pela vida. Então, aqui ele tem um apelo, são 8h24, eu acho que eu devo ter ainda uns 10 minutos para terminar. Tem mais 2 slides. Então, ele faz aqui um comentário que tem a ver com aquela parte da discussão entre eles, né? Sobre o interesse de fazer um clube de Cris, pode ir com calma aí até 10:50, tranquilo, você pode envolver, tranquilo. Agora eu já preparei para 1 hora, mas tudo bem. Melhor sobrar que faltar. Não, mas tem perguntas. É melhor botar uns 20 minutos. Tá. A pergunta. Então, e é de nós, os humildes discípulos desses lamas perfeitos. Aí os lamas perfeitos são os Budas, né? Ele dá aqui os exemplos de Avalokiteshvara, Tsongkhapa e Buda Amitabha, né? Que chegaram assim no nível de espíritos planetários. Então eles se colocam, esses adeptos, né, inclusive o próprio chefe, né, o Mahatma, como humildes discípulos desses, que se espera aprovação para que a Sociedade Teosófica abandone seu nobre título de fraternidade da humanidade e torne-se uma simples escola de psicologia. Está dizendo que ele não vai aceitar aquela ideia que eles estavam vendo, né, tendo, né, de fazer da Sociedade Teosófica, né, um clube de ocultismo, de esoterismo. Não, bons irmãos, vocês já estão equivocados há demasiado tempo. Aí já cortou
né? Aquela intenção que já estava rolando aí. Vamos entender-nos bem. Aquele que não se sente competente o bastante para compreender suficientemente a nobre ideia que ele colocou aqui, que eu apresentei resumidamente, para trabalhar por ela, não necessita assumir uma tarefa que é muito pesada para ele. Ou seja, quem acha que está muito difícil trabalhar pela fraternidade, trabalhar assim, pelo benefício da humanidade como um todo, não precisa assumir a tarefa. Mas dificilmente haverá um teosofista em toda a sociedade que não possa auxiliá-la eficientemente através da correção das impressões errôneas dos de fora, quando não ajudar realmente através da propagação dessa ideia. Então, sempre vai ter gente que vai poder ajudar, né? O homem nobre e altruísta que nos auxiliar efetivamente na Índia, que naquela época, né, o trabalho começou lá, nesta divina tarefa. Todo o nosso conhecimento passado e presente não seria suficiente para recompensá-lo. Então, assim, quem a trabalhar vai ser mais recompensado do que simplesmente aquele que tiver a sua curiosidade intelectual saciada. Então, por fim, aqui ele está dizendo, ele já colocou as aspirações, né? Esse é o último parágrafo da carta que eu tenho aqui. Ele, tendo explicado nossos pontos de vista e aspirações, que ele falou até agora, né? Do que ele pensa e do que eles pensam e do que eles aspiram, tem apenas mais umas poucas palavras a acrescentar. Aí ele vai dar as coordenadas sobre como deve ser feito o trabalho de divulgação dessas ideias. Aqui ele já falou ali atrás que as pessoas não gostam de autoritarismo, né? As pessoas querem liberdade. Então, aqui ele está propondo a forma que não é uma forma autoritária de divulgar essas ideias. Ele diz assim: para serem verdadeiras, a religião e a filosofia têm que oferecer a solução de todos os problemas. Tá? Então, quais os problemas que ele vai apresentar a seguir? Os grandes problemas da humanidade, o certo e o errado. O que é certo e errado? Qual é o bem e qual é o mal? Liberdade e despotismo, a questão de quem manda, mas qual é a verdade? Então, quem é que vai dizer para mim que a verdade é tal? Ninguém pode me dizer qual é a verdade, então vamos acabar com o problema jogando a verdade no lixo. E hoje a gente diz que não tem mais verdade, cada um acha o que quer e a verdade é o que cada um acha. Isso é o relativismo, né? Então não temos mais referências morais. Aí vocês veem que a situação piora, porque eles estão querendo resolver o problema das referências morais. Né? Então, esses egoísmo e altruísmo, dor, prazer, esses grandes problemas de entendimento da humanidade. Então, para serem verdadeiras, a religião, a filosofia tem que oferecer solução para isso tudo. E que o mundo esteja moralmente, então, má condição, é uma evidência conclusiva de que nenhuma de suas religiões e filosofias, aquelas das raças civilizadas, que eu coloquei aqui povos civilizados, tá? Porque não tem a ver com racismo, os povos civilizados, menos do que qualquer outra, jamais possuíram a verdade. Então, até ali, 1881, nenhuma religião, nenhuma filosofia respondeu esses problemas, resolveu, e é por isso que o mundo está em condições tão péssimas, né? Porque fica uma confusão de ideias, uma confusão de referências, e aí que não existe uma base segura em que as pessoas entendam e admitam, não é a verdade, é essa, vamos seguir. Aí ele diz como deve ser feita essa explanação. As explanações corretas e lógicas, né? Tem que ser informação certa, não é palpite furado. E lógicas tem que ter o quê? Uma coerência. Sobre os problemas dos grandes princípios duais, esses que eu acabei de falar, certo e errado, bem e mal, etc., estão tão impossíveis para elas, essas religiões, filosofias
que estavam funcionando até ali, como eram há 1881 anos atrás, ou seja, no início do milênio. Elas estão tão longe da solução quanto sempre estiveram, mas deve haver, e aí está a aspiração dele, em algum lugar, uma solução consistente para esses problemas. É por isso que eu gastei uma parte da palestra As Profecias do Mahachohan, parte 2, para explicar o que é consistência, porque não adianta eu chegar aqui e dizer a solução tem que ser consistente, mas o que é consistente? Não pode ter contradição. Tá? Ali vocês vão, quem não assistiu pode assistir com mais detalhes, né? Porque uma história cheia de contradição é ouvida como uma história da carochinha, que ninguém vai acreditar. Você diz alguma coisa aqui, se por exemplo, a virgindade física de Maria. É uma ideia que contradiz a medicina. Então, as pessoas tendem a não acreditar, né? Como ele disse no início da carta lá, que essas explicações, explanações na divulgação da verdade, elas têm que ser consistentes também com a ciência. Né? Então, se eu já tenho prova que já foi fotografada que a Terra é redonda, aí não adianta insistir que a Terra é plana. Tem gente que consegue acreditar, né? Mas não vai pegar para a maioria das pessoas. Então, as verdades do budismo esotérico, da teosofia, tem que ter uma consistência, tem que ter uma coerência lógica, não pode contrariar aquilo que já se tem certeza que é, e não pode estar cheio de contradição entre si, né? Porque um diz uma coisa aqui, outro diz o contrário ali, eles não se entendem, né? Então, quem é que vai acreditar? Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse tratamento lógico das informações, né? E divulgar as informações que são corretas, né? Verdadeiras. Então, essa é a nossa parte do trabalho. Então, se as soluções para esses problemas foram apresentadas, né, com correção, com consistência, com lógica, e isso for feito de uma maneira competente, então, aqui como eu negritei, o mundo será o primeiro a confessar que esta deve ser a verdadeira filosofia. Porque, seja, não existe uma imposição de dogmas, de crenças, não, tem que acreditar nisso, que falou o Mahatma, ou a Blavatsky, ou o Leadbeater, não, é porque a explicação é coerente e as pessoas acabam percebendo que o negócio encaixa bem, né, tem uma coerência interna, se harmoniza com a ciência, com o senso comum, e elas vão se convencer, não, isso aí é a verdade, porque eu não consigo acreditar em outras coisas. Por exemplo, o mundo foi criado em 7 dias, né? Não parece ser verdade. Então, isso parece ser verdade, que é muito coerente, as pessoas mesmas vão se convencer de que é verdade. Então, que essa deve ser a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira luz, a qual dá a verdade e nada mais que a verdade. Então, olha só como... Vou contar aqui quantas vezes ele falou verdade. 1, 2, 3, 4, 5. Verdadeiro. Então, ele tem interesse na divulgação da verdade. Então, a verdade tem a ver com o bem. Vocês viram assim que ele tem uma preocupação com o comportamento da humanidade, né? Com a formação moral, mas isso vem da verdade, não é em cada... Então, vamos promover a paz, que cada um vai achar a sua verdade, né? Então, o psicopata acha que a verdade para ele é assaltar um banco, beleza, né? Então, a outra pessoa da lei, não é assim. Então, existe uma consonância entre ética e verdade. Então, a ética anda paralela com o conhecimento. O conhecimento tem que ser verdadeiro para que ele oriente, então, a ação correta, né? E a gente vê, voltando, indo para o budismo, nos 8 passos, né, do budismo começa com o reto entendimento. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, né, esse exercício, esses esforços do reto entendimento e da divulgação, então, do reto entendimento da verdade, para que esse reto entendimento inspire, então, a reta ação, que é o que ele quer, que vem logo a seguir ao reto entendimento. Então, eu segui certinho aqui meu planejamento de 1 hora e estamos em
20 horas e 35 minutos, eu devolvo a palavra às perguntas. Oi, Cris, obrigado, excelente. Realmente, essa carta a gente sempre pega outras nuances, né, quando estuda ela. Isso Só um você. instantinho, Marcelo. Fecha aqui o compartilhamento de tela, Cristiane. Tá, deixa eu ver aqui, eu vou para o Alt É no Tab. vermelhinho, no vermelhinho. Alt Tab. Dessa tela do Zoom mesmo. Sim, o problema é ir para a tela do Zoom. Ele não está indo. Não, mas se você está nos vendo, você está na tela do Zoom. Não estou na tela no Zoom. As figurinhas de vocês que estão na minha tela do PowerPoint. Não, você que pensa. É verdade, Você não. que pensa. Não, Você vocês está na estão. tela do Zoom. Deixa eu ver se eu Deixa eu compartilhar criar aqui, se aqui. por acaso. Ah, não. Ô, Graça, você também consegue cessar o compartilhamento. Os anfitriões e os co-anfitriões também conseguem. É Clicar no mesmo. negocinho verde ali superior. Ah, deixa eu ver, peraí. Tá. Pronto. Agora eu consegui. Não, você não conseguiu, não. Você Quem que conseguiu foi você eu. conseguiu. Você conseguiu. Ô, Fernando, obrigada aí, hein? Estou te falando que você está sempre nos salvando. Você não crê? Aí, Marcelo, você está acessando aí o YouTube com as perguntas? Deixa eu procurar lá. Eu estava Você quer vendo. que eu fale? Pode falar daí. Eu tô meio Peraí. difícil. Então tá, vamos ver. Se puder, explica esse conceito de raça na teosofia. A Ele, Graça, vou deixar para você, que você está fresquinha aí para você, para o Marcelo, que eu não estou mexendo com doutrina agora. eu tinha colocado para ele um texto, mas não foi. Eu estou com problema aqui com o meu teclado. Mas Deixa eu falar rapidamente, então, assim, as raças raízes, né, que é o termo que é utilizado pelos mestres, né, raça raiz, sub-raça, e é uma forma de falar em grandes etapas da humanidade, né? Então, assim, primeira raça raiz, quando ainda não tinham os continentes, segunda raça raiz, terceira raça raiz, os lemurianos, depois quarta raça, os atlantes, mas a humanidade inteira estava nesses estágios, né, nessas etapas. É como se você pegar para os outros reinos, por exemplo, você fala que a última etapa do reino mineral é quando vai virando um líquen, que vai passando para o reino vegetal. Então, o mineral para o vegetal vai virar líquen. Então, são grandes momentos da evolução de cada reino, que, no caso do reino humano, eles utilizaram o termo raça raiz, né? Mas isso foi antes da Segunda Guerra, né? Então, esse termo ainda não tinha toda essa conotação pejorativa que ficou, né? Então, seriam grandes momentos da evolução da humanidade, né? Por isso eles usaram esse termo, né? Assim que eu vejo, não sei se... Exato. Aí eu ia convidá-lo também, que lá na Antropogênese, na sexta-feira, a gente vai lidar com isso, vai trabalhar com esse tema. Então, Bota se ele você também quiser, aí, assim... Você está escondido aí. Eu estou escondida? Não, mas posso ficar escondida, não tem problema, não. Então, eu estava tentando isso, convidá-lo a participar na sexta-feira do estudo da antropogênese. Justamente a gente vai mergulhar nessa questão das raças. E é exatamente o que o Marcelo colocou. São etapas, ciclos de evolução. Né? Só isso. Então, deixa eu lá continuar aqui as perguntas. Estou vendo aqui, mas até hoje os cientistas sociais dividem as raças e sub-raças. Sim, mas eles têm uma classificação totalmente diferente da nossa. É outro conceito de raça. A Blavatsky ela não usava essas referências da antropologia. Então, o conceito de raça da antropologia é diferente do conceito de raça da teosofia, assim como o Marcelo falou. Por exemplo, a antropologia não conhece Atlantes e Lemurianos, né?
de forma alguma. Eles são considerados mitos, né? A Atlântida é conhecida como um mito na filosofia de Platão. Então, a ciência não reconhece os Atlantes como uma raça que existiu na humanidade. Então, é só a gente pensar o seguinte: quando se fala em raça na teosofia, você pensa em Atlantes e Lemurianos como exemplos de raça. E a civilização atual como uma quinta raça, todo mundo na quinta raça. E a Atlântida estava na quarta e os Lemurianos na terceira. Então, não se confunde com o conceito de raça das ciências sociais, como a gente tem hoje. Os seres humanos, eles eram, dentro dessa etapa, eles estavam adequados ao tipo de vida do planeta. Então, a terceira raça, eles eram gigantes, porque os cachorrinhos deles eram os dinossauros. Para lidar com os dinossauros, eles precisavam de tamanho. Então, foi uma etapa, né? Uma etapa no desenvolvimento. Aí o mundo vai mudando, o planeta vai mudando, e o ser humano vai mudando. E vai se encaixando numa outra etapa. Mais ou menos isso, mais ou menos. Para falar rapidamente, é só isso. Né? Porque aqui tem mais uma pergunta para a Graça aí. Qual raça raiz predominou no velho continente submerso, Zelândia, deve ser Nova Zelândia, no mundo esotérico, de acordo com a doutrina secreta? Como é que é? Onde é que está isso? No chat do Zoom. Quer saber qual raça raiz predominou no continente submerso da Nova Zelândia? O continente submerso, a Nova Zelândia e a Austrália eram parte do continente lemuriano, mas tinha também, muito provavelmente, a gente nem entrou ainda nisso, tinha terras atlântidas também, porque a Lemúria afunda, depois tem um pedaço que sobe e atende o outro continente, atende a outra raça. Então, não sei se lá a Austrália, com certeza, a Nova Zelândia, com certeza, era do continente lemuriano, mas subiu e desceu e subiu várias vezes. Então, eu não sei se a pergunta foi essa, exatamente. Aqui tem uma, eu já me perdi aqui, porque as perguntas são grandes. A teosofia é a religião do futuro ou o alicerce das religiões do futuro? Parece-me que, como foi dito, o papel da teosofia foi preparar o terreno para novas religiões. Vocês concordam? Eu concordo, principalmente novas religiões, mas não vejo nenhuma tipo de possibilidade de interpretar, como a gente vê algumas pessoas falando por aí, que a teosofia é um negócio da nova era, que vai fundar uma nova religião única, aí vem Satanás, que vai sentar no trono e vai reinar. Entendeu? Então, porque eu não vejo nenhuma possibilidade, além de ser um absurdo, eu não vejo um argumento bem pragmático. Eu não vejo nenhuma possibilidade da sociedade teosófica se transformar em uma religião, do ponto de vista institucional, porque você pensa bem o quanto de dinheiro precisa ter para fundar uma religião. Pense só o Vaticano, que não é uma religião única, mas quanto dinheiro precisou para existir Vaticano, para existir religião cristã, uma fortuna, é um império aquilo ali. E na sociedade teosófica, a gente mal dá conta de pagar a conta de luz, né? A gente depende aí das mensalidades dos sócios e nós não temos nós temos até uma vedação nos nossos estatutos, acho que a Graça está mais lembrada disso, né, de vedação de receber doações de partidos políticos, empresas. Nós nos proibimos de receber doações desse tipo de instituição, justamente para preservar o quê? A liberdade de pensamento, né? Porque se tiver financiamento, aí já era, né? É isso que você vai ter que rezar a cartilha de quem está pagando. E tem também um outro terceiro motivo que é muito evidente, que, sem querer falar mal de ninguém, mas fazendo assim uma observação e uma auto-observação,
Aqui, a Sociedade Teosófica, como dizia o pai do nosso querido Ricardo Lindemann, é um lugar onde os perdidos se encontram. Então, a gente gosta muito de filosofar, a gente gosta muito de pensar, né? E a gente não tem natureza aqui de empresário para construir impérios, né? Tem, assim, a administração básica da instituição Sociedade Teosófica, mas aqui ninguém curte essa coisa de construir império e ficar mexendo com dinheiro. A gente gosta da parte espiritual mesmo. Então, não existe nenhuma possibilidade da sociedade teosófica se transformar numa religião, né, que vai dominar o mundo, e aí que vem Satanás, quem acredita em Satanás, né, essas coisas assim. Mas existe claramente nos textos esse papel, né, de preparar o terreno, porque eles deixam claro que nós estamos saindo de uma era de religiões devocionais, né? Religiões, as pessoas tinham crenças, e aí estamos numa era de desenvolvimento da humanidade que é mais intelectual, mais crítica. Então, eles dizem que as religiões do futuro, elas terão um viés intelectual. E aí não sabemos como, mas a Sociedade Teosófica já tem esse papel, né, de divulgação de ideias, de livre pensamento, de trazer questionamentos, e isso sim, então, prepara um terreno para se colocar a religião dentro da seara do intelecto, que foi prejudicada muito tempo na história do cristianismo, que se negava à intelectualidade, né, porque a intelectualidade era perigosa, se criticavam e ela abalava os dogmas, né, e os dogmas serviam para manipular, para dominar, e a população era crente e ingênua, mas a população de agora em diante, né, já está tendo um outro perfil, mais intelectual e crítico, portanto, as religiões do futuro terão esse perfil também. Ô, Cris, e aqui Oi. também eu estou lembrando aqui essa citação que você trouxe hoje, que amarrou aquela questão da luta pela vida, e o Maharaj dando a solução, né? Ensine-se ao povo que apenas o nosso próprio karma, a causa que produz um efeito, é nosso próprio juiz, nosso salvador em vidas futuras, e a grande luta pela vida em breve perderá sua intensidade. Então, esse argumento de que o nosso karma, né, o que cada um de nós fizer, é que vai ser o efeito que a gente vai colhendo, é a causa que vai ter os efeitos sobre cada um dos seres, né? É um argumento assim que não tem nada de autoajuda, né? É você entender a realidade e não tem um apelo muito... não conquista muita gente essa informação, né? Então é difícil por isso é que a realidade dura e crua é essa, né? O que cada um fizer vai ter os efeitos lá na frente, né? Então E se aproxima do pensamento científico, né? Exatamente. Mas essa coisa de religião do futuro, eu entendo assim, não uma religião física, mas imagina assim se pelo menos a metade da população do mundo compreendesse essa questão do karma. Compreendesse que o karma é um direcionador. Imagina se a metade entendesse que a gente está aqui evoluindo. Então, quando essa compreensão se estender ao máximo número de pessoas, não no sentido físico da religião, você tem uma religião espiritual de pessoas que nem se conhecem, estão em lugares diferentes, mas elas estão agindo, né? A ação delas é conduzida por essa consciência, a consciência de que eu devo guiar as minhas ações de forma reta, porque eu estou produzindo karma com essas ações. Enfim, se a gente conseguir que os ensinamentos básicos, né? As leis da natureza, básicos, se metade da população do mundo tem, as guerras acabam. O que é que um cara vai fazer de se jogar na produção de armas se ele sabe que isso vai se voltar contra ele no futuro? Isso mas ele tem que ter ciência, ele tem que ter consciência. Então eu vejo essa religião do futuro dessa forma.
um número grande de pessoas conhecendo as leis da natureza, conhecendo a lei do karma, conhecendo a reencarnação, conhecendo e sentindo que isso realmente é importante para definir a sua vida e a definição dos outros. Não faz sentido a metade do que é feito no mundo de hoje para quem realmente tem ciência dessas leis. Então, religião no sentido espiritual e não física. A religião do futuro seria espiritual, uma comunhão de pensamento em onde a gente vai perder tempo explorando as nuances dessas leis que a gente está tomando conhecimento e não se matando pela luta pela vida. E não destruindo o planeta, né? Que a grande lição do karma agora é o meio ambiente. E mais ou menos isso. Que também você sabendo essas coisas, né? Você estudando e realmente acreditando, tendo certeza de que a lei é essa, né? Você não vai fazer nada que vá contra isso, né? Porque é uma burrice, né? Você vai, Exatamente. É a lógica disso, né? É a lógica. É aquela, quando você trouxe na última segunda, Marcelo, aquela resposta da Blavatsky, que os alunos não, aquele pessoal lá da loja, querendo que ela falasse sobre karma. Uhum. Aí um bobinho disse, mas o karma é inteligente. Ela disse, não, o karma não é inteligente. Aí ela fez o sinal de quem está machucando a mão, né? Ela deveria ter uma faca, né? Na mão, que ela mostra isso aqui. Ora, se você machuca a mão, não tem nada, não tem milagre que faça com que, se você está atacando a sua mão, não há milagre que evite que a sua mão saia machucada. É ação e reação. Ora, se isso é lógico para a gente, até do ponto de vista físico, a gente começa a pensar, mas espera aí, é lógico eu ficar fazendo outras coisas que vão me gerar uma resposta negativa para mim mesma? Aquela da água, né? Que ela falou, a água, né? A água não te afoga, você que vai lá, que não sabe nada. A água não está te afogando, você que entrou dentro d'água, ué? Sem saber Quem nadar. mandou você entrar? Sem saber nadar. Isso é lógico, né? Isso é uma coisa lógica. Então, a pessoa começa... A Cidinha está de mão levantada. Está de mão levantada, Cidinha. Não é mão gente, levantada. Só bati palma. Só bati palma. Muito bem, é isso aí, né, Cristiane? Agora, eu gostaria muito de saber, mas a gente sempre vai fazer especulações a respeito, o que é que significa naquela carta do Mahashohan, nessa carta que você está trabalhando, exatamente o que significa. A expressão, como é que foi a expressão? Extinção temporária. Porque se é extinção, não é temporária. Se é temporária, não é extinção. É uma expressão onde as duas palavras, uma anula a outra. Talvez seja um problema de tradução. Acho que não, eu acho que é isso mesmo, extinção temporária. Ou seja, a da aniquilação, não é não? Eu estou lendo aqui. Não é aniquilação. Aniquilação temporária. Grandes períodos em que a pessoa não reencarna. Vamos provar. Por exemplo... Eu creio que seja uma espécie de adormecimento, né? Porque isso. A aniquilação mesmo é definitivo, né? Exato. É um longo período sem reencarnar. E sem atividade mental no pós-mortem, né? Sensível, que ele está se referindo ao período após a dissolução do corpo. Então, Cristiane, você atribuiu ao materialismo, mas eu acho que essa frase dele sobre a depravação, ele não falou depravação, mas eu interpretei assim,
Instintos animais. Instintos animais é o que a gente vive hoje com a depravação, entende? Hoje tem um boom de pedofilia, mas é o boom de... materialismo, esse é o Entendeu? Mas, materialismo. assim, o materialismo é uma palavra suave demais, Não, mas né? isso está associado ao materialismo, porque no momento que eu sou materialista, eu penso assim, bom, só existe o corpo e os sentidos, o que que eu tenho dos sentidos físicos? Só o prazer. Então é só isso que existe, só isso que vale. Então vamos deixar isso rolar solto, né? E porque não vai ter mais nada depois que eu morrer mesmo, nem para ter um tipo de punição, né? Como se a punição em vida já não fosse uma punição, né? As consequências, mas tem assim, não tem nada metafísico para Isso. me cercear, não existe nenhuma metafísica. Então vamos aniquilar com isso e vamos deixar solto. E isso abre a porta para depravação moral. E é isso aí que a gente vê hoje, é pedofilia, é sexo, assim, de tudo quanto é tipo, e como o carro-chefe de toda a vida, assim, né? Coisa mais importante é a liberação sexual e aquilo vai indo de formas surpreendentes, né? E esse é o grupo dos dois grupos, é o piorzinho dos É o dois, né? pior, é o pior. É o pior dos dois, exatamente. Bom, temos mais aqui, está no chat. Eu estou colocando mais algumas aqui, lá do YouTube. Isso. Qual é que tá, meu Deus? Espera aí, que eu tô Essa perdida. do Roberto Camargo. Não, tem o Gilberto primeiro, né? Não, eu botei as do Roberto Camargo e a do Gilberto. Depois vem duas aqui. Viu, Tá, Cris? Se você peraí. quiser ler aí no chat. Tem aqui no chat, ó, como alcançar o verdadeiro conhecimento se a existência só é percebida na dualidade. Sim, mas é isso aqui que a gente está percebendo é na dualidade, né? Então, nós estamos aqui encarnados num mundo de causas e efeitos, portanto, dual, e esse conhecimento só pode ser conseguido aqui, no samsara, né? Na encarnação. A outra pergunta é: a crítica que eu faço é em relação ao uso indiscriminado de palavras em sânscrito. Será que ajuda ao entendimento ou acaba dificultando? Bom, as duas coisas, eu imagino que ele está falando na obra da Blavatsky como um todo. Aqui minha internet está instável, estou vendo esse aviso, tá? Se cair. Então, o uso indiscriminado de palavras em sânscrito. Bom, isso, por um lado, é uma necessidade, porque nós não temos palavras em português, muitas vezes não temos palavras em inglês para falar determinadas coisas, porque simplesmente essas ideias não existem no Ocidente. Né? Então, assim, às vezes as ideias são traduzidas, as palavras são traduzidas, mas a tradução ela não fica perfeita nunca, porque essa coisa que está sendo dita em sânscrito não existe no Ocidente, portanto, vai se traduzir para o português, vai ser para uma palavra que não tem a ver com aquilo, porque aquilo não existe na nossa língua. Então, tem palavras em sânscrito, tem outras palavras em outras línguas também. Outra necessidade disso é porque existe um certo esforço, né, que necessário nesse estudo, e aí a Blavatsky coloca até de forma proposital para que a gente não se apegue às palavras, porque senão fica mais uma doutrina tipo papagaio, que a gente conseguiu decorar, blá, 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 blá. Então, no estudo da teosofia, principalmente dos textos da doutrina secreta, a gente é forçado a lidar com a dificuldade nos usos dos termos. Mas para quê? Para que a gente não fique apegado em decorar palavras e a gente aprenda a pesquisar o sentido das ideias que estão, assim, não vou dizer além das palavras, mas que se formam em diferentes conceitos de diferentes escolas filosóficas, né? Então você vai usar, por exemplo, muita gente critica, é um sincretismo religioso, principalmente os acadêmicos, porque o Taine vai falar do yoga, usa termos do Samkhya e do sistema Vedanta, né? Não é sincretismo, é porque existe uma complementação na própria filosofia Samkhya
que complementa a filosofia yoga, que é complementado pela filosofia Vedanta, porque são escolas filosóficas que se formaram a partir dos Vedas, a partir de um tronco comum de conhecimento, mas elas foram se dispersando. Então, você imagina assim, a medicina geral, mas depois surgiu especializações, dermatologia, cardiologia, né, gastroenterologia, e aí cada especialidade vai criar o seu próprio vocabulário específico. Então, quando o dermatologista falar de coração, ele vai pegar palavras emprestadas da cardiologia, porque ali está mais especializado. Então, na teosofia existe um empréstimo de diversos termos eles são emprestados de diversas tradições para poder compor uma explicação completa de um assunto se você ficar só nas escolas especializadas, você não vai ter uma explicação completa. Então, soma tipo uma colcha de retalhos, né, palavras de vários sistemas para tentar fazer um mosaico mais coerente. Então, é necessário tomar por empréstimo de diferentes palavras e nos força, então, o desenvolvimento de uma inteligência mais intuitiva e mais profunda, mais abstrata e menos literal. Esse é o motivo dos termos. E, na verdade, Cris, também complementando a Blavatsky, ela traduziu do Senzar para o inglês, né? Então, assim, não foi nem o sânscrito, né? Então, tinha muitas coisas que ela já teve um trabalho gigante ali de traduzir. E, às vezes, ela colocou alguns em sânscrito ainda, mas já, se a gente olhar... Tem um exemplo, que às vezes eu já trouxe alguma vez aqui, sobre... Ela botou os termos em Senzar como é que estavam, né? Você não entende nada, é uma palavra... É um amontoado de palavras assim que ela traduziu aqui, que no original, né, que ela não foi ideia da cabeça dela, ela pegou lá no livro de Zian que estava em Cesar. Né? Aqui tem um comentário no chat do Leonardo. A teosofia é muito mais uma meta-religião. Já ouvi alguém falar isso e para mim fez muito sentido, ou seja, uma religião-ciência que analisa e reflete sem dogmas todas as religiões já estabelecidas. Eu concordo, eu acho mesmo que é uma meta-religião. E a Celsa comentou também aqui, ó, as palavras em sânscrito são de alta vibração até pela repetição. Tem também essa questão do magnetismo, né, dos termos. Né? E lembrar que palavra também é símbolo, né? A palavra é um símbolo. Então, às vezes a gente bate o olho numa palavra em sânscrito, depois que se acostuma com ela, você já não precisa mais do português explicando. Vamos ver o que mais que tem aqui. Acho que acabou? Acabou, né? Do YouTube, só se estiver no YouTube, aqui no chat acabou. Deixa eu ver. O YouTube continua quente. Vamos ver aqui. Creio, Gilberto. Eu vou botar creio aqui, que quando... acabei de copiar. Lê aí, Cris, pode ler, Cris. Ah, tá, você acabou de copiar, então tá. Ah, tá. Creio que quando Sócrates falou que nada sabia, ele se referia ao mundo imaterial, pois realmente, como seria possível falar sobre o mundo do espírito? Não. Sócrates falava que nada sabia como uma estratégia didática, né? Ele tinha a maêutica, era um método de extrair o conhecimento dos alunos. Então, ele dizia assim, não, o que é a justiça? O aluno perguntava, eu não sei, o que é a justiça? Ele forçava o aluno a se perguntar o que é a justiça, aí ele conduzia os alunos a buscarem a resposta, né? E não só buscarem a resposta, mas, em primeiro lugar, reconhecer a própria ignorância. Né? Uma vez que eu percebo que eu não sei, eu acho que eu sei, né? Eu acho que eu sei uma coisa até alguém me pedir para fazer uma redação sobre aquele assunto. Aí eu fico, mas o que é mesmo, né? Porque a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe com clareza. Então você vai pensar, o que é tal
tal coisa, tal conceito. Aí você vê o quanto que você não sabe, aí você vai pensar para buscar a resposta para aquela questão. Então, por isso que o Sócrates fingia que não sabia, para estimular esse tipo de raciocínio nos alunos. Vai ter mais uma colocação do Roberto Camargo aí, Cris. Quis me referir que para saber a verdade precisa de um conhecimento absoluto e nos existentes da dualidade não podemos alcançar esse conhecimento absoluto. Sim, mas a gente tem que lembrar que a gente desenvolve os princípios no mundo manifestado, né? Para até então chegar nesses princípios superiores. Então, a mônada se lança na matéria para ela voltar para o espírito. Mas realmente você tem razão. Para conhecer a verdade do espírito, precisa se alcançar o mundo espiritual além da dualidade. Mas para chegar lá, primeiro tem que passar por um período de desenvolvimento no mundo material. Tudo bem, encerramos, Marcelo? As perguntas? Acho que está no YouTube, não estou vendo mais nenhuma lá. E aqui também não, né? A verdade do espírito precisa se alcançar. Então, tá beleza. Então, acho que podemos partir já para os finalmente, então, as despedidas da Cristiane e o seu fechamento. Tá joia, muito obrigada a todos, pessoal. Até a próxima. Parabéns aí, Marcelo e Graça, pelo trabalho. Obrigado. Ô, Cris, e você, para quem quiser um aprofundamento nessa palestra, né, tem mais as duas que estão no canal da Sociedade Teosófica ou estão no seu Não, canal? por, Canal, né? por enquanto estão só na TV Suprem, por enquanto. Mas TV eu vou Suprem. pedir para botar no canal da ST. Mas está lá as profecias do Mahachohan, parte 1 e 2, no canal da TV Suprem. Foi semana passada, né, a segunda parte. A Acho que parte não tem 2, muita gente que não deve ter visto ainda. Então, que aí ela vai detalhar tudo que ela viu hoje aqui. Vão ser 2 horas desse mesmo conteúdo para quem quiser, né? Muito obrigado. Mas o que está na TV Suprem está no canal do YouTube, da Sociedade. Ainda não, porque a TV Suprem fica monetizando um tempo. Ah, tá, entendi. Então tá certo. Questões terrenas. Eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram, das cartas lá. Aí eu vou botar os 2 links lá. Pronto. Já fica onde o pessoal pode buscar direto. Então, Agradeço, Cris. Muito obrigado. Vocês aí. Foi muito bom e valeu aí. Então, eu agradeço a todos que participaram até o final. Uma boa semana. Até a próxima.